Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 7 de abril, segunda-feira da quinta semana da Quaresma, conhecida também pela tradição da Igreja como Semana da Paixão, porque já nos prepara para vivenciarmos a Semana Santa, que começará com o Domingo de Ramos. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 8 de São João, versículos de 12 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai? Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, encontramos-nos com mais um Eu Sou de Jesus. E agora, ele faz uma de suas maiores revelações a respeito de sua pessoa e da sua obra neste mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em outras oportunidades, o próprio Senhor já havia empregado esta expressão, eu sou, se comparando ao pão da vida, ao bom pastor e à videira verdadeira. Chegou até mesmo a dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desse modo, Cristo foi revelando a sua origem divina. É Ele quem nos guia e nos ilumina em nosso êxodo para a eternidade. Os fariseus e os mestres da lei questionam a Jesus, dizendo: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. A lei de Moisés exigia sempre duas testemunhas, para que aquele testemunho dado por estas duas pessoas fossem julgados como verdadeiro, como válido. Por isso que Jesus fala no evangelho de hoje: O Pai que me enviou dá testemunho de mim, assim como as minhas obras dão testemunho de mim. Seria o suficiente esse primeiro testemunho a respeito de Jesus, as próprias obras que ele estava realizando. Jesus, através de suas ações, de seus sinais maravilhosos, revelava de forma clara a sua condição divina como Filho de Deus, em pé de igualdade com o Pai.
Mas nem mesmo vendo as obras que Jesus realizava, isso era suficiente para tocar no coração endurecido daquelas autoridades religiosas. Jesus uma certa vez disse: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Realmente, não basta palavras ou um conhecimento superficial para se conhecer uma pessoa. Porém, as obras, as ações, as atitudes que essa pessoa tem no seu dia a dia vai revelando quem ela é, a sua verdadeira identidade, para além de palavras e de aparências. Pelas obras se conhece quem é a pessoa, assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus, no final do evangelho de hoje, chega a fazer esta séria acusação aos fariseus e mestres da lei. Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Além de revelar-se como Filho de Deus, Jesus acusa os fariseus de, mesmo sendo entendidos da lei de Moisés, mas não conheciam e nem reconheciam quem ele era e quem era o Pai. É claro que isto causou uma profunda ira no coração daquelas autoridades religiosas, porque Jesus disse abertamente para eles: vocês não conhecem a Deus. Isso deixa a todos nós um importante ensinamento. Para se conhecer a verdadeira face de Deus, é preciso primeiramente conhecer a Jesus. Jesus é o revelador de Deus para nós. De tanto falar do Pai, um dia um dos apóstolos, chamado Filipe, lhe fez este pedido: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus respondeu a Filipe: Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não perceberam que quem me vê, vê o Pai? Sim, queridos irmãos e irmãs, ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Mesmo que o Concílio Vaticano II considera as chamadas sementes do Verbo espalhadas pelo meio do mundo, o que seria isto? Desde quando o Filho de Deus se encarnou em nossa natureza humana, o Verbo eterno de Deus, o Filho do Pai que existia desde sempre no seio da eternidade, desde quando Jesus assumiu a nossa natureza humana, as sementes do Verbo se espalhou pelos 4 cantos do mundo, até mesmo no meio das religiões criadas pelos homens. Existe sim sementes do Verbo, e Deus, de uma forma misteriosa, pode agir no meio destas religiões, aproveitando aquilo que é bom, aquilo que é agradável e verdadeiro, para realizar o seu plano de salvação na vida da humanidade. Porém, nunca podemos colocar o cristianismo e nem mesmo Jesus em pé de igualdade com as outras religiões. O cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo para nós é uma pessoa, aquela criança nascida em Belém, e que na Semana Santa vamos contemplá-lo caminhando cheio de dores para o Calvário, morrendo na cruz por nós e pela nossa salvação, e ressuscitando no 3º dia, como vitorioso em sua Páscoa, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mal. Jesus não é mais um líder religioso entre tantos outros. Jesus é Deus, e por isso Ele é o único que pode nos revelar a verdadeira face de Deus.
Este Deus que Jesus nos revelou como Pai. Mesmo que Deus possa fazer a sua salvação acontecer para fora do cristianismo, porém, sempre é o Verbo de Deus que salva o ser humano. Não existe salvação fora do Cristo. Por isso que os primeiros cristãos tinham esta convicção, como São Tertuliano disse já no século II, fora da Igreja Católica não há salvação. Porque nem mesmo nossos irmãos evangélicos conseguem nos apresentar Deus e o próprio Cristo na sua verdadeira identidade. E assim, não tenhamos dúvidas, queridos irmãos e irmãs, nenhuma outra religião pode nos revelar Deus como Ele é, como Jesus nos revela. Ele é o único caminho para o Pai. Ao mesmo tempo que isso se torna uma grande graça, também se faz uma grande missão para nós. Precisamos testemunhar o Cristo como o único caminho, verdade e vida que pode nos conduzir ao Pai e ao seu reino eterno. Não podemos ter medo de testemunhar a verdade de Cristo, mesmo que também sejamos julgados e condenados como Cristo foi. Que possamos nestes dias santos, em que vamos viver a paixão, morte e ressurreição do Senhor, olhar para o crucificado, tomado de dores por amor a nós, e mais uma vez descobrirmos a verdadeira face de Deus que o crucificado nos revela. Não precisamos buscar nada fora da nossa igreja. Na nossa Igreja Católica e em comunhão com Cristo, o único revelador do Pai, nós temos tudo para conhecermos a Deus, para amarmos e servirmos a Deus e participarmos um dia da sua salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.